Tá gravando. Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa segunda aula, então, do nosso curso de discussões sobre o conhecimento na ciência do movimento humano. Hoje é 9 de dezembro. Então, só um aviso, pessoal, que se eu acabei esquecendo de falar na primeira aula, como vai entrando gente no meio, assim, eu não consigo, fica mais difícil de eu controlar. Eu vou pedir para quem está na aula que mande no chat ali o nome, tá? E depois eu copio os nomes e só para eu pegar a presença, tá? Isso da primeira aula eu vou ver lá pelo vídeo gravado, mas aí quem já puder enviar agora da segunda aula, daí facilita aqui, depois para eu controlar a presença de vocês. Tá. Bom, então, seguindo então com o nosso curso. Hoje é a segunda aula, então, só para relembrar, então, a estrutura do curso. Ele vai dar um certificado de 8 horas, então, é um curso composto por 3 aulas. Então, a gente tem 3 aulas de cerca de 2 horas cada uma. Então, foi na quarta-feira passada, hoje, quarta-feira, e a última aula na quarta-feira da semana que vem. E ainda, eu propus, né, a gente propôs, de que ao final, para completar essas 8 horas, né, então seria 6 horas de aula ali, mais 2 horas que corresponderiam à escrita de um texto relativo aos temas tratados no curso. Então, a ideia é ser um texto, sim, não tem um tema muito específico, não tem nenhuma regra, número mínimo de palavras, nem número máximo, sim, mas pensava assim num texto ali de uma página e meia, sobre os temas que a gente tratou e alguma reflexão, alguma ideia que surgiu a partir dos temas que a gente tratou ao longo do curso e alguma conversa que vocês possam ter feito, né, internamente dos assuntos que a gente tratou aqui com as experiências de pesquisa, experiências acadêmicas, experiências práticas de vocês. Tá? A ideia é fazer um compilado desses textos que vocês vão enviar para montar um material final do curso, assim, montar ter um produto final desse curso, né? Então, seriam essas 3 aulas mais a escrita desse texto aí. Certo. Então, continuando na nossa linha de raciocínio para discutir o que é a ciência do movimento humano, o que seria o conhecimento dentro da área de conhecimento da ciência do movimento humano. Então, a gente está fazendo essa organização conceitual de analisar termo a termo da frase, da palavra ciência do movimento humano. Então, na primeira aula, a gente analisou o termo movimento. Hoje, a ideia é a gente analisar, né, destrinchar e conversar sobre o termo humano. E, por último, na aula da semana que vem, a última aula, analisar a ciência. Então, na primeira aula, semana passada, a gente falou um pouquinho sobre diferentes interpretações do movimento, tanto do movimento no aspecto filosófico, e a importância do conceito de movimento, de kinese para a filosofia. A gente falou ainda do movimento dentro do aspecto da física, então, análise do movimento dentro dos conceitos físicos. E, por último, a gente analisou o movimento dentro do contexto biológico, vendo a importância do movimento para a caracterização de um ser vivo, para a caracterização da vida, e de como esses padrões, esses processos de movimento estão relacionados com a própria determinação dos critérios fundamentais de ser vivo. E com isso a gente terminou com um gancho para a aula de hoje. A gente terminou com a aula passada definindo um ser vivo, definindo o que seria a vida,
Então, deixando um gancho para a aula de hoje, que a gente vai falar sobre o humano, sobre o ser humano. Então, pegando desde o desenvolvimento da vida na Terra e desenvolvimento filogenético até a formação da nossa espécie. E a partir daí, o desenvolvimento cultural, sociocultural da espécie humana, claro, de maneira rápida, né? Aqui a ideia não é a gente exaurir o tema, é dar uma passada, mas pegando partes principais que conversam com o que a gente quer discutir, até ali até chegar ali quase em Grécia Antiga, até ver as formações, as conjunturas que possibilitaram o surgimento da ciência na Grécia Antiga. E na próxima aula, semana que vem, a gente pega a partir de Grécia Antiga e discute conceitos relativos à ciência e epistemologia e vendo conceitos que são importantes para a ciência de hoje em dia dentro da ciência do movimento humano. Então, hoje a aula é sobre o humano, então. As referências que a gente utilizou foram principalmente essas. Algumas a gente já usou na aula passada, né? O livro do Capra, de A Teia da Vida. Usamos hoje também o De Primatas Astronautas, é um livro do Mlodinov. É muito bom, ele faz um apanhado geral do desenvolvimento do conhecimento ao longo da história humana. Esse é o best-seller do Harari, O Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Também a gente utilizou. Faz uma análise histórica do desenvolvimento da espécie. A Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson, que ele é um pouquinho mais técnico, assim, digamos. Ele se aprofunda mais em alguns conceitos de química, de física, e história de desenvolvimento da ciência na química, na física, geologia também, e biologia. E Os Dragões do Éden, do Carl Sagan, também a gente utilizou em algumas partes da aula, e o artigo do Ribas também sobre desenvolvimento do sistema nervoso, filogenética do sistema nervoso. Algumas outras referências a gente utilizou também e a gente vai mostrando elas ao longo da aula. Então, a aula de hoje, a ideia, ela é dividida em duas partes, principalmente. Na primeira parte, a gente vai tratar do desenvolvimento filogenético do humano, e na segunda parte, do desenvolvimento sociocultural humano. Então, essa primeira parte é a parte mais do desenvolvimento biológico, evolutivo da espécie. E a segunda etapa da aula, a gente vai tratar do desenvolvimento das condições históricas, socioculturais da espécie, a partir ali da Revolução Cognitiva, Revolução Agrícola, até o surgimento das condições mais fundamentais que propiciaram, fizeram esse campo propício para o surgimento da ciência. Então, começando com o desenvolvimento filogenético. Quis trazer primeiro essa frase do Dobzhansky, que é um geneticista do século passado, que ele vai dizer que nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então, a ideia dessa primeira etapa, são duas ideias principais, assim, duas justificativas principais para a gente fazer essa primeira etapa da aula, do desenvolvimento filogenético. Uma é apresentar essa evolução da espécie, fazer uma linha temporal da evolução da espécie, para mostrar em que momentos da evolução da seleção natural, da evolução da biológica, genética da nossa espécie foram surgindo as principais características, algumas das principais características de movimento humano. E, junto, nossa segunda ideia, nosso segundo objetivo é instigar, colocar, isso já está sendo colocado em muitos ambientes, mas eu vejo isso principalmente ali na formação que eu tive na fisioterapia, ali na EasyFit, ali na URGS, e acredito que isso seja em outras formações, em outras universidades, em outras faculdades de educação física também, de dança também, de se avaliar muito o movimento humano, tanto de uma perspectiva anatômica, tanto de uma perspectiva cinesiológica,
numa perspectiva fisiológica, uma perspectiva mecânica, biomecânica, mas não tanto de uma perspectiva bioevolutiva. O que eu quero dizer com isso? Que aparentemente se dá... Eu não quero aqui derrubar e falar que avaliar a cinese, avaliar a anatomia, avaliar a fisiologia ou qualquer outra forma, né, outro instrumento de análise do movimento das disciplinas que são tradicionalmente discutidas e dadas nas nossas formações hoje em dia, pelo menos na experiência que eu tenho, que eu vejo que ocorre aqui, são desnecessárias, podem ser relegadas. Mas acredito e já vejo muita gente que também acredita que uma análise bioevolutiva do movimento humano auxilia e muito para a gente entender como que é esse Homo sapiens que está na nossa frente, esse aluno, esse paciente, essa pessoa, qual foi a história biológica dela, por trás dela, do genótipo dela, qual foi o caminho que percorreu esse DNA dela ao longo de milhões de anos e como que isso pode se refletir no comportamento de padrão de movimento e até de processo de saúde e doença que a gente está vendo hoje. Então, a ideia aqui não é derrubar a cinese, a anatomia, a fisiologia, pelo contrário, mas é acrescentar mais esse olhar biológico evolutivo que percebo que às vezes ele fica relegado a um segundo plano, quando não é nem ou, né? Na melhor das hipóteses é relegado ao segundo plano, e na pior das situações ele não é nem passa batido, assim, não é nem discutido. Então a ideia é trazer essa biologia evolutiva para o centro da discussão, assim como a gente fala de anatomia, de cinésio, de motor primário, motor secundário, sinergista. Então é colocar esses padrões de movimento biológicos evolutivos, fazer essa análise desse sistema de movimento humano a partir da análise dessa linha do tempo genética de evolução da espécie. Então, para isso a gente trouxe, para dar uma ideia da magnitude temporal de existência da nossa espécie frente ao processo de evolução da vida na Terra e até de temporal de existência do universo, a gente resolveu trazer esse instrumento proposto pelo Carl Sagan, ali no Dragões do Éden, que é o calendário cósmico. Acredito que alguns de vocês já devam ter visto esse instrumento. O que ele vai fazer? É um calendário, então é um calendário, tem 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, então são 12 meses. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar a história do universo, desde o Big Bang até o dia de hoje, e vai comprimir em 365 dias. Certo? Então ele vai pegar lá o Big Bang, que foi há 13,8 bilhões de anos, e vai comprimir esses 13,8 bilhões de anos em 365 dias. E a partir daí, ele vai fazendo regras de 3, né? vai fazendo regras de 3 para situar temporalmente, dentro desse calendário cósmico, em que momento ocorreram os eventos relativos ao desenvolvimento da Terra, ao desenvolvimento da vida e ao desenvolvimento da nossa espécie. Então, a gente vai ter, lá no dia 1º de janeiro do ano, lá na hora 0, minuto 0, lá no dia 1º de janeiro, o Big Bang, a ocorrência do Big Bang. Então, vai passar Big Bang lá no início do ano, vai passar todo o ano, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, 30 de dezembro, 31 de dezembro, e no início do ano seguinte, na hora 0, minuto 0, no 1º de janeiro do outro ano, é o momento que a gente está agora, é o presente, é onde a gente está vivendo agora. Certo? Então, são 13,8 bilhões de anos comprimidos em 365 dias. Então, é um instrumento, é um método muito interessante para a gente compreender, relativizar essa escala temporal da nossa espécie frente
a escala temporal de evolução da vida e surgimento da vida e evolução da Terra dentro de um contexto mais amplo. Então, nessa primeira parte da aula, todas as datas que a gente vai trazendo, elas vão estar em anos absolutos, né, em escala absoluta, mas também vão estar em escala relativa proporcional às datas desse calendário cósmico. Certo? Então, pensando que 1º de janeiro foi Big Bang e o próximo 1º de janeiro é onde a gente está agora. Então, se o universo começou lá dia 1º de janeiro, há 13,8 bilhões de anos, então, em 1º de janeiro começou o universo. Então, tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. E somente no dia 1º de setembro, então lá no segundo semestre, somente no dia 1º de setembro, há 4,6 bilhões de anos, eu tenho a formação da Terra. Então, passo mais da metade do ano e só lá em 1º de setembro eu tenho a formação da Terra. Então, 2 partículas cósmicas se aproximaram, forças eletromagnéticas, elas se uniram e foi crescendo esse tamanho dessa bola, e ela foi aumentando de tamanho, formando um planeta anão, e até que se formou a Terra há 4,6 bilhões de anos. Tá? Isso em 1º de setembro. Então, começou o universo lá em 1º de janeiro, em 1º de setembro começou a Terra. Se formou a Terra. Mas ainda ela era muito quente, uma bola de fogo, com a crosta dela fluida. Então, somente depois, no dia 19 de setembro, então somente há 3,9 bilhões de anos, é que essa crosta se solidificou. Então, se resfriou e se solidificou essa pedra, essa rocha. Então, eu já estou em 19 de setembro e é só agora que a Terra se solidificou. E agora, que eu acho um dos pontos mais interessantes, que assim que a Terra se solidificou, no dia 19 de setembro, há 3,9 bilhões de anos, logo depois, ali 2 dias depois, dentro desse calendário cósmico, e ali há 50 milhões de anos depois, já surge a vida na Terra, já surgem os primeiros seres unicelulares na Terra. Então, as condições, características, qualidades da Terra eram e são tão propícias para o desenvolvimento da vida que assim que elas entraram em alinhamento, essas condições, essas qualidades, a vida já surge na Terra. Então, rapidamente a vida já surgem as primeiras bactérias procariontes na Terra, 2 dias depois da crosta se solidificar. Então, aí eu já estou em 21 de setembro, e só agora que surge a vida na Terra. Então, eu tenho 21 de setembro, surge a vida na Terra. Eu achei bem interessante, eu estava lendo agora de tarde, saiu hoje um artigo na Nature, um artigo matéria, assim, falando sobre as teorias de como a vida surgiu na Terra. Isso é mais curiosidade, seria agora, faz uns 15 minutos seria na apresentação, que é um artigo falando sobre que se tinha teorias de que a vida surgiu em mares, em ambientes aquáticos, mas tem uma nova linha de teórica bioquímica, que um ambiente com muita água ele seria agressivo a essas moléculas iniciais de DNA, RNA. Então, se acredita agora que foi um ambiente que se alternava, que eram poças rasas com alta concentração dessas moléculas de aminoácido e que se intercambiava períodos de imersão e de seca nessas poças em ambientes mais rochosos. É só uma curiosidade, mas eu achei bem interessante que hoje que saiu esse artigo na Nature, falando que até hoje ainda se tem dúvidas de como é que se operou esse mecanismo de surgimento da vida. Mas o que sabe é que ela surgiu, algo aconteceu que ela surgiu, tanto que a gente está aqui ainda hoje. Mas enfim, voltando para o que a gente estava falando, então no dia 21 de setembro surge a vida na Terra, então primeiro bactérias procarióticas, então seres unicelulares. Então nesse período se forma os principais mecanismos, as primeiras biotecnologias das bactérias, como propagação de DNA, divisão celular, até fermentação.
Nesse período também as cianobactérias começam a realizar fotossíntese, então a partir de CO2 presente na atmosfera e a partir da luz solar e se utilizando do hidrogênio presente na água, elas conseguem produzir energia, né, glicose, para si, para o seu metabolismo, e liberam oxigênio na atmosfera. Então, a partir desse processo de fotossíntese, as bactérias começam a liberar oxigênio na atmosfera, que aumenta o oxigênio atmosférico, elevando a concentração de oxigênio na atmosfera no planeta inteiro, o que posteriormente vai permitir que animais maiores, pluricelulares, consigam surgir e se desenvolver. Então, aqui a gente está em 21 de setembro, a gente tem somente seres unicelulares, bactérias procarióticas. Então, passa setembro, passa todo outubro, e em 3 de novembro, há 2,2 bilhões de anos, surgem as primeiras células eucarióticas. Então, células unicelulares ainda, mas com um núcleo definido, com células maiores, com maior conteúdo de DNA, mais organelas, surgem as mitocôndrias, então vai ter a teoria endossimbiótica, que mitocôndrias eram outras bactérias que entraram em bactérias maiores e conseguiram sobreviver em um sistema de simbiose com essas bactérias hospedeiras. Então, elas mutuamente se ajudaram, a bactéria hospedeira e a bactéria invasora. Então, e até hoje a gente possui ainda as mitocôndrias dentro da nossa célula. Então, foi um sistema, uma biotecnologia que foi essencial para a evolução da vida na Terra. E a partir daí se discute o conceito de cooperação e o conceito de evolução. Então, muitas vezes se tem a ideia de que a evolução da espécie, a seleção natural, a perpetuação da espécie, de um sucesso evolutivo de uma espécie, ele depende muito de características relacionadas à capacidade de agressão de uma espécie, né? A capacidade da espécie de ser mais forte, ser mais ágil, ter garras mais poderosas, então conseguir se sobrepor às suas presas e conseguir agredir, matar as outras espécies. Mas, usando esse exemplo da endossimbiose das mitocôndrias e diversos outros exemplos ecológicos, se vê cada vez mais que as espécies que têm um sucesso evolutivo, que apresentam uma maior chance de sobrevivência enquanto espécie, são aquelas espécies que têm capacidade de cooperação, são as espécies que têm capacidade de cooperar com as espécies ao seu redor, com o ecossistema ao seu redor, com o bioma circundante. Então, fortalecendo a ideia de que é por meio da cooperação que as espécies acabam sendo mais evolutivamente bem-sucedidas, e não por essas características mais agressivas e de dominação e agressão, enfim. Então, ainda aí, 3 de novembro, a gente tem as células eucarióticas, surgimento das células eucarióticas maiores, e surge as primeiras estruturas específicas de locomoção. Então, vão ter o surgimento dos flagelos, que vão ser as primeiras estruturas corporais específicas para a locomoção de seres vivos. Então, a partir daí, aumenta a capacidade de velocidade de deslocamento no espaço dessas células eucarióticas. Então, o universo começou lá em 1º de janeiro, a Terra 21 de setembro, se solidificou. Dia 23 de setembro começa a vida, e agora a gente está em 3 de novembro, e agora recém começa a ter as células eucarióticas, há 2,2 bilhões de anos. Seres unicelulares ainda. Então, passa todo outubro, passa novembro, desculpa, e no dia 13 de dezembro, somente no dia 13 de dezembro, então a gente já está no último mês do ano, desse nosso calendário cósmico, então há 700 milhões de anos, a gente tem o surgimento dos primeiros animais. Então aí a gente já está no último mês do ano e recém estão surgindo os primeiros animais. Então ainda eram pequenas massas de células globulares e verminiformes que viviam na água. Então a gente vai ter o surgimento nesse período de um sistema nervoso. Então esses animais eles vão ter essas superfícies sensoriais e superfícies motoras, e uma rede de interneurônios
interligando essa superfície sensorial com essa superfície motora. Então, essa superfície sensorial, ela vai receber estímulos do ambiente, ela vai perceber estímulos do ambiente, vai captar diferentes padrões, informações que o ambiente externo fornece ao animal, e a partir de redes de interneurônios, ela vai mandar essas informações para uma superfície motora, e essa superfície motora vai reagir, vai operar alguma resposta em decorrência dessa informação trazida pelo sistema sensorial. E essa resposta vai ser uma resposta de alteração de formato do corpo do animal, de deslocamento, de excreção de alguma substância química, enfim. A gente vai ter, então, essa superfície sensorial, esse meio de campo de interneurônios e essa superfície motora, efetora. Então, a gente vai ter o surgimento desse sistema nervoso rudimentar nesses primeiros animais há 700 milhões de anos. Então, vai ser um sistema nervoso que vai se caracterizar principalmente pelos conceitos de irritabilidade, de condutibilidade e de contratilidade, ou seja, de irritabilidade, ele é irritável, ele tem um limiar de potencial de ação, então um limiar de estímulos que precisa ser atingido para que esse sistema deflagre um potencial de ação. Ele vai ter condutibilidade, então ele vai conduzir essas informações entre as diferentes partes do corpo do animal. E essa capacidade de contratilidade, essa capacidade do sistema nervoso, das células nervosas, de estimularem células musculares, fibras musculares, e alterar o formato do corpo do animal frente ao meio externo. E ainda, então a gente vai ter o surgimento do sistema nervoso e do sistema esquelético primordial nesse período. Então, esses primeiros animais, eles vivem em ambientes aquáticos, né, ambientes marinhos, onde a concentração de cálcio na água é muito alta, muito elevada, e o cálcio em excesso ele é tóxico ao animal. Então, primeiramente, esses animais eles vão excretando esse excesso de cálcio, eles vão jogando para fora esse excesso de cálcio, até que em determinado momento eles começam a reter uma parte desse cálcio em excesso e começam a utilizar esse mineral para sintetizar primeiramente conchas, superfícies externas de proteção, e posteriormente ossos e estruturas vertebrais, até coluna vertebral, que vão dar forma ao corpo do animal. Então vai ter o surgimento do esqueleto a partir desse mecanismo, desse metabolismo desse cálcio, nesses primeiros animais há 700 milhões de anos. Então aí a gente vê o surgimento dos primeiros animais pluricelulares, do sistema nervoso e do sistema esquelético. Já em 13 de dezembro, então a gente já está no último mês do ano. Então, no dia 21 de dezembro, há 400 milhões de anos, a gente tem o surgimento dos primeiros animais terrestres, então dos anfíbios. Então, vão ser os primeiros animais que vão sair das águas, então eles vão ter a capacidade de sobreviver fora da água, mas ainda assim operando alguma parte do seu ciclo de vida na água, então eles vão ter momentos do seu ciclo de vida que eles vão estar na água e momentos do ciclo de vida que eles vão estar fora da água. Então, vão ser os primeiros animais que vão ter essa capacidade de viver fora da água. Então, vão ter o surgimento dos primeiros tetápodes, esses animais que têm 4 membros, que terminam cada membro em até 5 dedos. Então, eles vão ter, devido a essa migração para a terra seca, o seu corpo, o seu sistema corporal, ele vai ter que se adaptar a essa terra. Então, vão ter adaptações principalmente do sistema respiratório. Então, para conseguir sobreviver nesse ambiente com uma maior concentração de oxigênio, eles vão adaptar o sistema respiratório. A sua pele também vai desenvolver características para evitar o ressecamento. O seu sistema musculoesquelético ele também vai se desenvolver para suportar os maiores efeitos da gravidade, quando em ambiente seco em comparação com o ambiente aquático. Que no ambiente aquático ele vai ter esse efeito atenuador da gravidade pela força de empuxo, pela flutuação. Então, a gente vai ter adaptação do sistema respiratório, sistema epidérmico, sistema musculoesquelético, surgimento dos primeiros tetápodes. Aí a gente já está em 21 de dezembro. Então, lá em 1º de janeiro, Big Bang, Terra surge em setembro,
e animais em dezembro. E agora a gente já está em 21 de dezembro e recém os animais estão saindo da água e estão vindo para a Terra. E ainda nada da gente ver algo parecido com um ser humano caminhando sobre a Terra. Então, Natal já, 25 de dezembro, há 250 milhões de anos. A gente tem o surgimento do desenvolvimento dos primeiros répteis. Só um parênteses, essas datas que eu estou trazendo aqui, elas são das referências que eu peguei. Provavelmente, se vocês forem atrás de outras referências, vai variar um pouquinho a data específica, o ano específico. Alguns vão falar 250 milhões, outros 350 milhões, enfim. Pode variar um pouquinho as datas, referentes a datas, mas não desqualifica a ideia que a gente quer trazer aqui, que é dessa passagem temporal. Ela pode variar um pouquinho, mas a ideia central que a gente dar essa dimensão de passagem do tempo dentro desse calendário cósmico, ela permanece inalterada, tá? Apesar de variar um pouquinho as datas dependendo da referência que a gente utiliza, tá? Só caso vocês vejam outras informações um pouco diferentes em outras referências, mas é só para deixar o aviso, tá? Fecha parênteses. Então, 25 de dezembro, já Natal, há 250 milhões de anos, a gente tem o surgimento dos primeiros répteis. Então, se os anfíbios eles passavam uma parte do ciclo de vida na água e uma parte do ciclo de vida na terra, os répteis vão conseguir passar o ciclo de vida inteiro deles na terra seca. Então, eles vão ter o desenvolvimento de mandíbulas mais fortes, eles vão ter um desenvolvimento de ovos com uma casca grossa, com o interior simulando esse ambiente aquático, esse ambiente marinho, para desenvolvimento da prole, para desenvolvimento dos filhotes. Eles vão ter uma adaptação ainda mais forte da pele, para evitar esse ressecamento desse ambiente terrestre. E no dia 26 de dezembro, há 200 milhões de anos, é que a gente tem o surgimento dos primeiros mamíferos. Então, olha só, já passou Natal e recém estão surgindo os primeiros mamíferos na Terra, que ainda eram animais pequenos, animais de estilo de vida noturnos. Então, eles vão ter uma capacidade de endotermia, ou seja, uma capacidade de manter a temperatura corporal interna constante frente às variações de temperatura externa, temperatura do ar, que vai permitir que eles mantenham o sangue quente, né, entre aspas, o sangue quente, então possibilitando esse estilo de vida noturno. Ainda vão desenvolver pelos, então vai ter um desenvolvimento desse sistema para manutenção, para auxiliar nessa manutenção da temperatura corporal. Ainda vão ser animais que vão estabelecer essa gestação intrauterina, então eles vão desenvolver os filhotes dentro do útero. Isso em 26 de dezembro. Então, 26 de dezembro, já terminando o ano do nosso calendário cósmico, e recém estão surgindo os primeiros mamíferos na Terra. Ainda nada próximo da gente ver um ser humano caminhando aqui na Terra. 30 de dezembro, penúltimo dia do ano, há 65 milhões de anos, é que vão surgir os primeiros primatas. Então, olha só, a gente já está em dia 30 de dezembro, já está no penúltimo dia do ano, e ainda não tem humano na Terra. Ainda não tem nem Homo erectus ainda. É primata, surgindo os primeiros primatas. Então, são pequenos animais que se alimentam principalmente de insetos, mas aí a gente já vai começar a perceber o surgimento de algumas características corporais, musculoesqueléticas principalmente, que são determinantes para o desenvolvimento da nossa espécie. Então, eles vão viver principalmente em árvores, porque eles vão ter adaptações das garras, dos membros, das partes distais dos membros deles. Então, eles vão conseguir utilizar esse sistema de garra com um polegar opositor. Então, vai ter o surgimento de um polegar opositor, que vai permitir que eles se agarrem nas árvores, nos galhos. Ainda vai ter o deslocamento dos olhos de uma região mais lateral da face para uma parte mais frontal, que vai possibilitar essa capacidade de uma visão tridimensional, essencial para animais que se deslocam em regiões arbóreas, entre árvores. Então, vai possibilitar uma maior capacidade dessa noção de profundidade. Ainda vão ser animais que vão ter um comportamento de cooperação social. Então, frente
a perigo, frente a agressores, a predadores, eles vão emitir gritos, vão para se defender, para assustar o predador. Então, vai ter sistema de cooperação social e esses gritos, essa vocalização também posteriormente, vai ser um sistema rudimentar que posteriormente vai permitir o surgimento desenvolvimento da fala na nossa espécie. Então, a gente já vê características bem mais próximas do humano. E ainda, apesar de eles serem quadrúpedes, eles vão ser bípedes ocasionais, ou seja, eles conseguem permanecer nas patas traseiras, liberando as mãos, liberando as patas dianteiras para arremessar pedras, para arremessar galhos, para se defender. Então, a gente já começa a ver aí, claro, dia 30 de dezembro, bem pertinho no fim do ano, já começa a ver aí características que remetem mais fortemente à nossa espécie. Então, no dia 31 de dezembro, último dia do ano, aí já às 8 da noite, então já está de noite, no último dia do ano, há 7 milhões de anos, a gente vai ter o surgimento dos primeiros hominídeos. Então, vão ser principalmente os australopithecus afarenses. Então, o exemplar mais famoso do australopithecus é a Lucy, que data de 3,2 milhões de anos atrás. Então, ela foi encontrada na África, no Quênia, se eu não me engano. Então, esses já eram animais hominídeos, já eram primatas, então eram mamíferos, primatas hominídeos. Então, eles viviam em savanas, então eles migraram das florestas para savanas. Na verdade, o que alguns autores colocam que não foi a Lucy que saiu da floresta e foi para a savana, foi a floresta que saiu. Então, a partir do fechamento do Istmo do Panamá, ali na América Central, ocorreu uma redução, um interrompimento dos fluxos oceânicos do Pacífico para o Atlântico, o que levou a uma alteração do clima, de precipitação, do clima mundial e principalmente do clima de precipitação nessa região, estão reduzindo a altura desse bioma das florestas e levando a uma transformação desse bioma de floresta para um bioma de savana. Então, esses animais tiveram que se adaptar a essa nova situação, a essa nova condição de ambiente. Então, não foi a Lucy que saiu da floresta para a savana, então foi a floresta que desapareceu e veio a savana no lugar. Então, esse animal teve que se adaptar a essa nova condição. Então, é um animal que permanece bípede, então já é um animal bípede, ereto, então já tem um alargamento da pelve desse animal, já tem uma adaptação da pelve para suportar carga, para suportar peso nessa descarga de peso ereto. Então, tem uma adaptação do pé, tem uma adaptação do membro posterior, então já é um pé mais humanoide, então ele já não é tanto em garra, que nem aqueles primeiros primatas, já é um pé que tem a formação do arco plantar, que vai permitir, o que sugere que esse animal ele caminhava, e ainda um desenvolvimento de membros superiores mais longos. Aí a gente já está, então, dia 31 de dezembro, às 8 da noite, a gente está vendo os primeiros hominídeos surgindo. Ainda não temos Homo sapiens sobre a Terra. Então, no dia 31 de dezembro, às 10h45 da noite, a gente tem o surgimento do Homo habilis. Então, aqui a gente resolveu trazer só três espécies de hominídeos, que são as mais bem documentadas, as que se falam mais e as mais relevantes, que as características mais relevantes surgem para o tema que a gente quer tratar aqui, né, do surgimento do Homo sapiens sapiens. Claro que dependendo da referência utilizada, dependendo do autor que se utiliza, essa classificação e qual é essa classificação, a definição, essa distinção entre essas espécies, o período de surgimento e de desaparecimento, ele vai variar um pouco, mas para resumir a ópera, a gente resolveu trazer aqui o Homo habilis, o Homo erectus e nós, o Homo sapiens sapiens. Certo? É um resumo, é um sumário do que tem na literatura, mas acredito que para os nossos objetivos aqui, ele já cumpre bem o papel. Tá? Então, a gente está em dia 31 de dezembro,
10h45 da noite, último dia do ano, há 2 milhões de anos. Então surgem os Homo habilis. Então vão ser hominídeos, primatas, que eles vão ter um cérebro mais desenvolvido, com comparação com seus antecessores, comparação com a Lucy, por exemplo. Então eles vão ter um maior desenvolvimento do cérebro, que vai permitir que eles consigam construir ferramentas. Então, é a idade da pedra lascada. Então eles vão conseguir manipular pedras para desenvolver machados, desenvolver lanças, então que vai ajudar nos exercícios de caça, de busca de alimento e de defesa. Então, aí a gente vai ter os primeiros indícios mais fortes desse comportamento cognitivo de manipulação do ambiente natural em favor das necessidades do humano. Aqui já estou chamando de humano. Então, essa capacidade de lascar pedras, de construir instrumentos, de utilizar esse sistema cognitivo para manipular o ambiente ao redor, ele vai aparecer mais forte aí no Homo habilis. Então, a gente tem o surgimento dessas primeiras características de um humano manipulando o ambiente ao redor para o seu favor. Claro, de uma maneira ainda rudimentar, com instrumentos ainda arcaicos, mas é o surgimento mais forte, com maiores indícios desse tipo de característica. Então, vão ser seres onívoros. Então, enquanto a Lúcia ela era vegetariana, o Homo habilis já vai adicionar carne na sua dieta. Ainda vão ser seres de pequena estatura, com braços longos, e se estima que eles foram extintos há 1,6 milhões de anos atrás. Então, há 1,8 milhões de anos atrás, então, no dia 31 de dezembro, às 10h54 desse nosso calendário cósmico, então já estou quase às 11 da noite, eu vou ter o surgimento do Homo erectus. Então, eles vão ser contemporâneos do Homo habilis. Então, se estima que em determinado momento da história da Terra houveram mais de 10 espécies de gênero Homo vivendo. Então, não foi exatamente uma linha sucessória de passar o bastão, uma espécie desapareceu e passou o bastão e a outra seguiu lá na frente. Então, houve um momento em que, em determinada região, existiu mais de uma espécie, assim como tem mais de uma espécie de macaco, de peixes. Então, nesse momento, havia mais de uma espécie de humano na Terra. Então, por exemplo, o Homo erectus ele foi contemporâneo do Homo habilis. Então, o Homo erectus, alguns autores colocam que ele é a linha divisória símio-humano. Então, tudo aquilo que é pré-Homo erectus apresenta características mais siamescas. Então, características mais próximas do macaco, digamos assim. E tudo a partir do Homo erectus, inclusive o Homo erectus, já tem características mais humanas, mais próximas de nós, mais próximas do Homo sapiens sapiens. Certo? Então, o Homo erectus ele vai ter um desenvolvimento de um cérebro ainda maior do que o Homo habilis. Então, ele vai aumentar a caixa cranial dele, vai aumentar o tamanho do cérebro. Ele vai ser uma espécie mais ereta, mais alta, de uma maior estatura. Ele vai ter uma maior capacidade de caçar. Então, ele em grupos, em bandos. Então, ele vai ter uma maior capacidade de coordenação social. O Mlodinov vai colocar que até essa capacidade de coordenação entre diferentes indivíduos, de coordenar suas atividades, seus movimentos, com vista a atingir um objetivo específico, no caso, matar um animal, caçar um animal, é um tipo de comportamento primordial aos esportes coletivos de hoje em dia. Ele faz esse link, faz esse exemplo. Então, enquanto hoje em dia a gente joga futebol, onde 11 pessoas se organizam dentro de um espaço e orquestram, coordenam suas atividades interindividualmente para atingir um objetivo de marcar um gol, esse tipo de comportamento ele surge mais forte no Homo erectus, em que esses humanos coordenavam, orquestravam suas atividades com vista a um objetivo, que no caso era caçar um animal. Então, essa maior capacidade de coordenação num bando maior vai surgir de uma maneira mais forte no Homo erectus. Ainda vai ser um animal um ser humano, que vai conseguir controlar o fogo,
que vai permitir que ele cozinhe alimentos, que ele se defenda de predadores, se aqueça, vai viver em acampamentos, vai viver dessa maneira tribal, e ainda no Homo erectus vão surgir os primeiros indícios fósseis de cuidado de fracos e frágeis. Então, o que se encontrou foi um esqueleto de um Homo erectus que sofria de um tumor ósseo por hipervitaminose A. Então, que é um tumor que leva a deformidades, a lesões ósseas do esqueleto, né, lesões de esqueleto. E o nível de lesões que esse esqueleto apresentava, a quantidade e agressividade dessas lesões, sugeriam que esse esqueleto, essa pessoa, ela ficou meses, semanas e até meses sobrevivendo, vivendo, apesar desse tumor, apesar dessas deformidades. Então, provavelmente essa pessoa não teria capacidade sozinha de sobreviver, né, de caçar e coletar sozinha. Então, provavelmente alguém cuidou dessa pessoa. Então, provavelmente houve uma estrutura social, uma estrutura comunitária que amparou essa pessoa enquanto ela estava doente. Então, esses são os primeiros indícios da história dos animais de uma organização social, cultural, tá? Uma organização comunitária de cuidado de um indivíduo da comunidade mais fraco e mais frágil. Então, aí a gente poderia até resgatar, fazer o link e fazer a ponte de que esse seria o surgimento dos primeiros movimentos, das primeiras atividades dessas profissões relacionadas ao cuidado, como fisioterapia, educação física, dança, medicina, enfim, essas profissões ligadas mais à área da saúde, essas atividades relacionadas ao cuidado do próximo. Então, no Homo erectus vão aparecer os primeiros indícios fósseis mais fortes, realmente, né, indicando o surgimento desse comportamento humano de cuidado dos fracos e frágeis. Então, já é uma espécie, já é um animal mais humano, né? Já passou essa linha divisória símio-humana. E há 200 mil anos, então aí a gente já está às 6 para meia-noite, no dia 31 de dezembro, a gente vai ter o surgimento da nossa espécie, Homo sapiens sapiens. Então, ela é uma subdivisão do Homo sapiens, alguns autores colocam uma subdivisão, então seria o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, surge então há 200 mil anos. Então, 200 mil anos surge a nossa espécie. Então, apesar dela ser a mais recente, curiosamente, ela sabe menos da emergência da nossa espécie do que, por exemplo, da do Homo erectus, do Homo habilis. Então, devido à falta de registros fósseis encontrados até hoje. Então, ainda é um pouco obscuro o surgimento da nossa espécie, mas o que se sabe é que ela surgiu. E acredita-se que foi na África, né? Que a partir da África ela migrou para os outros continentes. Então, 200 mil anos, era uma espécie caçadora-coletora. Então, o comportamento biológico evolutivo que determinou a nossa espécie, que o nosso genótipo foi moldado para agir, é de caçador-coletor. Então, no nosso ambiente natural, no nosso estilo de vida primordial, nós somos caçadores-coletores, vivendo em bandos e de maneira nômade. Então, vivendo em bandos em grupos de algumas dezenas e até 150 pessoas, e de maneira nômade. Então, migrando de tempos em tempos da região, da localidade, para regiões em busca de recursos naturais. Então, se estima que um Homo sapiens sapiens, ao longo da sua vida, ele vivia num território de até 1.000 quilômetros quadrados. Então, o nosso caminho genético, a nossa história evolutiva, ao longo de toda a evolução da espécie, durante milhões de anos e há 200 mil anos, com o surgimento da nossa própria espécie, é desse padrão de comportamento, caçador-coletor, realizando atividades físicas e padrões de movimento relativos a esse tipo de tarefa, vivendo em bandos e de maneira nômade.
E há 40 mil anos, há cerca de 40 mil anos, houve uma revolução cognitiva. Então, não sabe exatamente o que desencadeou essa revolução cognitiva, mas que foi a partir daí que surgiu o padrão de comportamento do humano moderno. Então, se a gente pegasse uma máquina do tempo e a gente voltasse a 200 mil anos atrás e a gente fosse conversar com esse Homo sapiens sapiens, a gente provavelmente não conseguiria conversar, não se identificaria como um semelhante, assim, de espécie. Mas se a gente voltasse a 40 mil anos, aí sim, a gente conseguiria conversar com esse Homo sapiens sapiens. A gente teria capacidade de ensinar a nossa língua para ele ensinar a língua dele para nós, enfim, estabelecer uma relação cognitiva mais forte. Então, teve essa revolução cognitiva há 40 mil anos. Se acredita que não foi uma alteração anatômica, não foi uma alteração de volume cerebral, de formato, de distribuição de áreas cerebrais. Se acredita que foi mais uma alteração funcional, de conexão entre áreas, interneurônios. Mas, enfim, foi a partir daí que surgiu o comportamento humano moderno, a capacidade de pensamento abstrato complexo, a capacidade maior de comunicação, de linguagem falada. A gente vai conversar um pouquinho mais da função cognitiva depois, na segunda parte da aula, mas era só para pincelar. Mas a ideia agora é a gente fazer um breve parênteses, assim, e pegando esse gancho da nossa história evolutiva, biológica evolutiva, e analisando os padrões de movimento e as situações de vida que a nossa espécie viveu e passou e foi submetida durante o processo de seleção natural ao longo desses milhões de anos, a gente percebe que a nossa espécie, o nosso corpo, ele foi moldado, foi selecionado evolutivamente, geneticamente, para determinada condição, para determinada situação de vida. Então, se a gente tem 200 mil anos a nossa espécie, a gente vê que há 10 mil anos teve a Revolução Agrícola, que alterou bastante o padrão de comportamento, o padrão de vida, e há 200 anos uma Revolução Industrial que alterou ainda mais o nosso comportamento, o nosso ambiente. Então, a gente vê que dentro da escala de 200 mil anos da espécie e mais de 6 milhões de anos aí de hominídeos, a gente tem 200 anos de um comportamento de estilo de vida urbano, sedentário, e submetendo o nosso corpo e nosso organismo como um todo a situações muito distintas daquela que o nosso corpo originalmente foi moldado. Claro, isso não é determinante 100% de que a gente vai adoecer e isso vai trazer consequências negativas, mas a ideia é colocar a pulga atrás da orelha de na hora da gente olhar um nosso paciente, o nosso aluno, enfim, aquela pessoa na nossa frente, olhar um Homo sapiens sapiens. É um ser que geneticamente o corpo dele foi moldado para viver numa condição nômade, de caçador-coletor, vivendo em bandos, vivendo em savanas, porque essas alterações, a velocidade das alterações ambientais e culturais, sociais que nós estamos sofrendo, elas são muito rápidas em comparação com a capacidade de velocidade de adaptações genéticas, biológicas que o DNA possui. Então, dificilmente o nosso DNA teve tempo, e que tudo indica que não teve tempo para se adaptar o nosso genótipo para essas condições modernas de vida. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma breve relação entre esse corpo humano biológico, evolutivo, e atividades de exercício, atividades físicas, que atualmente a gente realiza, atividades contemporâneas. Então, uma breve pincelada só para a gente começar a refletir sobre isso, começar a conversar sobre isso e começar a se utilizar desse instrumento de pensamento de quando olhar um paciente, quando olhar um aluno, pensar na cinese, pensar na anatomia, pensar na fisiologia, pensar na neuromuscular, mas também pensar
na biologia evolutiva. Se utilizar desse instrumento. No mínimo, ficar na dúvida de se esses padrões de movimento, se essas atividades físicas que esse aluno, que esse paciente estão fazendo, de que forma elas conversam com esse genótipo que está ali, né, que está determinando muitas características de movimento. Então, a gente trouxe 2 exemplos, um exemplo de membro inferior e um exemplo de membro superior, para a gente conversar. O primeiro, de membro inferior, é a questão da corrida descalço com calçado. Eu acredito que muitos aqui já devem ter lido, já devem ter conversado, já devem ter até testado correr de pé descalço. Enfim, é um tema que está muito em debate, que tá sendo discutido, mas o que se tem, já de antemão, já falando, são mais dúvidas do que respostas na literatura. Então, é um campo de pesquisa muito aberto ainda, são muitas hipóteses levantadas, são muitas ideias, mas de achados concretos, de estudos longitudinais, de intervenção, prospectivos, isso ainda não supre a ponto de responder com certeza se é bom ou ruim correr descalço ou com calçado. Mas a ideia aqui não é exatamente responder, mas é levantar a dúvida, é instigar mesmo. Então, a gente utilizou esses 2 artigos, um do Lieberman e um do Francis. São revisões narrativas, são bem gerais, mas que tratam do tema de uma maneira bem interessante. Então a base dessa discussão do calçado descalço, né, é o conceito de incompatibilidade biológico-cultural. A gente chegou a falar rapidinho na aula passada, a gente estava conversando, acho que antes de começar a aula, dessa questão da incompatibilidade biológico-cultural. O que é isso? Então, é uma incompatibilidade, um desencontro entre esse corpo cultural desse corpo biológico com o corpo cultural. Então, a gente tem essa estrutura biológica, essa estrutura genética, essa estrutura evolutivamente moldada, presente, que existe, que a gente possui dentro das nossas células, que está sendo exposta a condições culturais, a condições sociais, a condições históricas, que são incompatíveis com o processo evolutivo, com as condições evolutivas em que essa biologia foi moldada. Então, a gente tem uma situação de exposição cultural, devido à nossa cultura, devido ao nosso momento socio-histórico, em que a gente expõe esse corpo biológico a estímulos incompatíveis com a capacidade de absorção desse corpo frente a esses estímulos. Então, um exemplo que a gente pode pegar da nutrição é a questão do açúcar e da gordura, né, dos alimentos ricos em açúcares e gorduras. A nossa espécie lá, Homo sapiens sapiens, 200 mil anos atrás, caçador-coletor, vivendo na floresta, maneira nômade, os alimentos que ele tinha disponível para ele, em geral, eram pobres em açúcar e em gordura. Ele até podia encontrar, mas, de maneira geral, o que ele encontrava, o que o sistema digestivo dele encontrava, eram alimentos com pouca quantidade de açúcar e gordura. No entanto, atualmente, depois de Revolução Agrícola, Revolução Industrial, a gente tem uma alta disponibilidade, de forma barata e em grande escala, de alimentos ricos em açúcar e gordura. Então, a gente começa a consumir esses alimentos que o nosso sistema digestivo, o nosso sistema nutricional, o nosso sistema cardiovascular não foi geneticamente moldado para suportar esses níveis de estímulo cultural, né, falando desse estímulo cultural, falando dessa quantidade de açúcar e gordura, que a gente não está capacitado como sistema biológico para absorver essa quantidade de estímulo cultural, e a partir daí a gente vai ter o desenvolvimento dessas diversas doenças crônicas que todo mundo está careca de saber, como diabetes tipo 2, dislipidemia, obesidade, aterosclerose, enfim, todas essas doenças crônicas que vão surgir a partir dessa exposição cultural histórica a estímulos atuais que estão incompatíveis, que estão em descompasso com as estruturas biológicas genéticas do nosso corpo.
certo? Isso a gente pegando o exemplo da nutrição. Mas daí como é que a gente pode levar isso para a ciência do movimento humano, né? Trazer para a física, para a educação física, para a dança. A gente, né, pode pegar o exemplo dos calçados, então a gente vai ter um animal que tem uma estrutura, um sistema musculoesquelético que se desenvolveu durante anos, milhões de anos, para se locomover descalço, e que a partir de determinado momento, em condições sócio-históricas determinadas, sócio-históricas específicas, começa a colocar um tênis no pé para correr, para caminhar. Como é que isso, será que isso altera algo dentro desse corpo? Será que isso altera algo da biomecânica, da saúde desse corpo? Então, isso são questionamentos que a literatura está trazendo, que estão sendo discutidos, mas que, de novo, né, para reafirmar, não se tem um consenso ainda do que é melhor, do que é pior. Então, é uma pulga atrás da orelha, que a ideia é trazer essa pulga atrás da orelha, de que trazer essa discussão da incompatibilidade biológico-cultural para dentro das ciências do movimento humano. Então, nesse exemplo do calçado e descalço, por exemplo, a gente tem aí a nossa espécie, né, os nossos ancestrais se locomovendo de maneira bípede ereta há cerca, pelo menos, 6 milhões de anos. Então, né, lá o calendário cósmico, lá, né, a escala de tempo do calendário cósmico. Então, há 6 milhões de anos a gente é bípede. Os registros dos primeiros calçados minimalistas são de 30 mil anos atrás. Tá? Então, 6 milhões de anos, a gente caminha de pé descalço. Caminha, corre, salta de pé descalço. Há 30 mil anos é que a gente começa a usar algum tipo de calçado. Claro, registros arqueológicos, né? Isso pode variar. Mas aí, são mais de 5 milhões e meio de anos caminhando de pé descalço. Então, nosso sistema osteomuscular, estrutura postural, sistema arco-plantar do pé, tudo funcionando de pé descalço. E há 30 mil anos a gente começa a colocar um calçado minimalista. E há 50 anos, década de 70, a gente começa a utilizar calçados de corrida acolchoados, com suporte mais elevado, com suporte rígido para arco plantar medial. Então, há 50 anos. Então, se a gente ficou 6 milhões de anos caminhando de pé descalço, correndo de pé descalço, a gente está 50 anos caminhando com essa órtese nos pés. Então, não estou dizendo que é ruim, que é bom, nada. Não estou fazendo, colocando já trazendo alguma resposta. É só, no mínimo, para a gente pensar dentro da escala temporal de qual podem ser as repercussões de utilizar um calçado, utilizar essa órtese, né, esse suporte externo para o sistema musculoesquelético para realizar a tarefa de locomoção. Então, por que isso vai começar a ser bastante discutido, essa incompatibilidade biológica dentro dessa questão do calçado descalço? Porque vai se verificar uma alta taxa de lesões, até 30% a 70% dos corredores regulares sofrem algum tipo de lesão por esforço repetitivo por ano. E, então, isso apesar dos grandes investimentos na indústria de calçados, de diferentes estudos com diferentes intervenções, essas taxas, esses níveis de lesão, eles não baixam. Então, claro, os autores vão trazer que essas lesões são por fatores diversos, multifatoriais, pela biomecânica do sujeito, pela biomecânica do membro inferior, pela biomecânica da corrida, pela carga de treino, pelo volume, frequência de treino, pelo ambiente que esse treino é realizado, se é um solo mais duro, se é uma grama, se é areia. E, nesse contexto, então, a corrida descalço vai ser uma hipótese, né? Uma hipótese de um fator que pode ajudar a reduzir essa frequência, essa ocorrência de lesões. Então, só para trazer um sumário assim, do que a literatura mostra das diferenças biomecânicas da corrida com calçado e da corrida descalço. Tá? Colocar, primeiro, o Lieberman, ele vai trazer que, adiantar assim,
O Lieberman vai trazer que talvez mais importante do que correr descalço ou com calçado é a forma de pisada do sujeito, é a forma que ele corre, tá? Então, ele ainda vai trazer esse elemento. Talvez mais importante do que o cara tá com tênis ou sem tênis é a forma que ele pisa no solo, é a forma que ele corre, é, é, é a biomecânica da corrida dele. Vai ser mais importante para desenvolver a lesão ou não. Mas utilizar ou não calçado pode influenciar a pisada do sujeito. Então, ele vai colocar o calçado lá no segundo grau, né? Então, mais importante é a forma que o cara pisa, só que usar ou não um calçado pode influenciar a forma que a pessoa pisa. Então, nesse contexto, então, calçado ou usar ou não usar um calçado pode influenciar, no fim das contas, o nível de incidência de lesão. Mas tudo é hipótese, ainda tudo aberto na literatura. Certo? Então, as diferenças biomecânicas do calçado ou do descalço. Então, o que se tem? Que quando as pessoas correm com calçado, é mais comum fazer um tipo de pisada de retropé, então rear foot strike. Então é mais comum quando a pessoa está com calçado, com calçado acolchoado, que ela entre com o calcanhar no toque do pé com o solo, no início da fase de contato. Então, o que isso vai ocasionar, principalmente, que a literatura traz? Que vai ter uma menor utilização dos componentes elásticos, das estruturas elásticas, osteomioligamentares de membro inferior, de pé, de perna, de joelho, enfim. Então, vai ter um menor aproveitamento dessas energias potenciais elásticas para a realização do ciclo de passada. Vai ter uma sensibilidade alterada, então vai ter uma sensibilidade das terminações nervosas sensitivas da sola do pé, principalmente, porque vai ter essa interface entre a pele e o solo. Então, eu vou ter um calçado se interpondo entre o meu pé e o solo. Então, isso vai alterar os estímulos proprioceptivos que as estruturas mecanorreceptoras do meu pé vão levar para o meu sistema nervoso central, além de alterar as regiões em que esses estímulos vão estar sendo recebidos. Então, o arco plantar medial, por exemplo, que numa caminhada, numa corrida descalça, ele não toca no solo, a princípio, né, porque o arco plantar ele é levantado. Então, uma condição descalça que ele não toca no solo, e quando eu coloco calçada que tem um suporte rígido para o meu arco plantar, eu começo a ter estímulo dessas terminações nervosas. Então, isso pode alterar esses estímulos sensitivos para o meu sistema nervoso central. Ainda, devido a essa entrada com retropé, eu vou ter eu não vou ter esse movimento de plantiflexão excêntrica na fase de contato, então eu vou ter menores estímulos excêntricos para as musculaturas plantiflexoras e intrínsecos pé, flexores de dedo ali, o que vai induzir a menores estímulos de fortalecimento muscular e vai levar à fraqueza muscular dessas musculaturas. E ainda vai ter um maior pico de impacto na fase inicial da força de reação do contato solo vertical. Então, essa corrida descalço. Então, a corrida descalço, ela predispõe mais as pessoas a entrarem com o toque do calcânio, e esse toque do calcânio vai levar a essas questões de menor componente elástico, de sensibilidade alterada. A sensibilidade alterada vai estar associada ao calçado, mas menor componente elástico, a fraqueza muscular, a pico de impacto mais elevado, então que vão estar associados a essa entrada com toque do calcânio. Já a corrida descalça, então, é mais comum, não é 100%, mas é mais comum as pessoas entrarem com a frente do pé, então um front foot strike. Então é mais comum quando as pessoas correm descalço, elas fazerem o início da fase de contato com a parte da frente do pé. Então elas vão ter essa fase de dorsiflexão excêntrica, controlada pelos plantiflexores e intrínsecos pé, flexores de dedo. Então eu vou ter um maior aproveitamento dessas energias elásticas desse sistema, de pé, de solo do pé, de tendão aquileu. Então eu vou ter um melhor reaproveitamento dessa energia potencial para a realização do meu ciclo de passada. Eu vou ter uma melhor utilização desse sistema proprioceptivo,
Então, eu vou ter esse gradiente sensitivo com uma maior quantidade de terminações sensitivas, terminações nervosas sensitivas na planta do pé, na parte lateral e parte próxima de dedos. Então, vão ser essas partes mais estimuladas com essa entrada do pé de antepé. Então, que vai fornecer ao meu sistema nervoso o maior input de proprioceptivo, então, que vai auxiliar o meu sistema de equilíbrio, meu sistema postural. Então, eu vou ter, por essa fase excêntrica, um maior estímulo para fortalecimento muscular, de plantiflexores e de pé, e ainda eu vou ter uma atenuação dessa fase de pico de impacto, até eu vou ter uma ausência desse pico de impacto no contato inicial do pé com o solo. Então, mas claro que o que se tem na literatura é que ocorrem lesões correndo tanto com calçado quanto descalço, só que há uma diferença, que na corrida com calçado as lesões as mais relatadas são de fascite plantar, síndrome patelofemoral, então são lesões relacionadas mais a tecidos não contráteis, então são tecidos que têm uma menor irrigação sanguínea, então eles têm uma menor capacidade de regeneração. Já a corrida descalço, ela aparentemente vai levar a lesões mais de loja de musculatura plantiflexora, então tecidos contráteis, tecidos musculares, então vão ter uma maior capacidade de regeneração por esse maior aporte sanguíneo, essa irrigação sanguínea. Mas os autores levantam que isso pode ser também um fator relacionado à adaptabilidade dos sujeitos, então as pessoas estão sempre acostumadas a correr com calçado e elas começam a correr descalço e começa a ter uma alteração desses padrões de força em membro inferior que vai levar um tempo até esse sistema musculoesquelético se adaptar e nesse meio tempo ela vai apresentando algumas inflamações desses tecidos contráteis. Então, a ideia é só levantar aqui, não é para falar para agora todo mundo pega calçado e joga no lixo e começa a correr descalço. Não é isso, mas é trazer isso para a discussão, trazer para a gente, no mínimo, refletir. E, claro, aqui a gente está falando de corrida, mas essa ideia da incompatibilidade biológico-cultural, essa ideia desses padrões biológico-evolutivos, desse Homo sapiens sapiens de 200 mil anos, caçador-coletor, nômade, isso se aplica, eu acredito, que para qualquer atividade física, qualquer padrão de movimento que a gente for analisar, que a gente for prescrever, que a gente for realizar com os nossos pacientes, com os nossos alunos e até a nós mesmos. Então, aqui a gente trouxe um exemplo de membro inferior e, só rapidamente, então, um exemplo de membro superior, dessa questão da relação entre a biologia evolutiva e exercício e padrão de movimento. Então, é um estudo bem legal esse do Carrier, que ele vai analisar, vai analisar a produção de força de membros superiores durante diferentes formas de dar soco, tanto de forma bípede quanto quadrúpede, dando soco de baixo para cima, para frente e para o lado. Aqui a gente trouxe só o soco de baixo para cima, que é para dar uma resumida no artigo, então. Bom, para introduzir, então, os mamíferos, eles, apesar da maioria ser quadrúpede, eles apresentam um padrão de luta bípede. Então, muitas vezes, quando eles vão agredir, vão lutar, eles se colocam, se suportam nos membros posteriores, nos membros inferiores, e utilizam esse sistema que é para locomoção, para agredir, para lutar. Então, eles utilizam essas patas dianteiras para agredir adversário. Então, é um sistema que ele é principalmente para locomoção, mas que nessas condições ele é utilizado para luta. E ainda dentro dos hominídeos, né, mais próximos de nós, há altos níveis de competição física intraespécie. Então, entre macacos, bonobos, gorilas e até seres humanos, há relatos na literatura de altos níveis de competição física entre os membros da própria espécie. Então,
o que sugere, então, que essa característica de luta, ela teve alguma influência sobre o desenvolvimento do sistema musculoesquelético desses animais. Então é uma característica das espécies, então a luta está presente nas espécies, a agressão, então provavelmente ela foi selecionada evolutivamente por pressão natural, por seleção natural, e influenciou o sistema musculoesquelético desses animais e, consequentemente, da nossa espécie. Então, qual foi a ideia desse estudo, então? Eles compararam a produção de força entre músculos protratores e músculos retratores. Então, o que são? Músculos protratores. Então, pensando no animal quadrúpede. Um animal quadrúpede que se locomove sobre 4 patas. Então, pensando nas patas dianteiras dele. Então, os músculos protratores seriam os músculos, para a nossa espécie, seriam os músculos flexores de ombro e os retratores, os extensores de ombro. De maneira geral, isso. Então, protrator flat, retrator estende. Então, como é que esse músculo se comporta no animal quadrúpede? Então, a partir da relação da curva força-velocidade, então, que há uma maior capacidade de produção de força dos músculos quando eles estão em contração excêntrica e menor capacidade de produção de força dos músculos quando eles estão em contração concêntrica, se verifica que os músculos protratores, durante a locomoção, durante a corrida no animal, durante um sprint, os músculos protratores, na fase de contato, eles são responsáveis por desacelerar o animal. Então, eles são os músculos que, quando o animal toca a pata no solo, toca o membro no solo, o membro inferior no solo, começa a fase de contato, os músculos protratores, eles desaceleram esse animal, então eles trabalham em excêntrica, né, em contração excêntrica, então eles estão freando o movimento, então eles realizam um trabalho negativo, tá? Então, esses protratores aqui, deltoide anterior, ele está desacelerando o movimento, então como ele está em contração excêntrica, ele tem uma maior capacidade de produção de força, porque ele está na excêntrica. Então, já que ele tem uma maior capacidade de produção de força, por estar na excêntrica, ele pode ser menor. Certo? Então, relação força-velocidade, já que ele está na excêntrica, ele consegue produzir mais força com menos fibras musculares. Então, o animal pode se dar ao luxo de ter uma menor área de secção transversa desse músculo. Então, os protratores vão ser músculos de menor volume muscular, porque eles trabalham principalmente em situações de contração excêntrica, desacelerando o animal durante a passada. Já os retratores, eles vão ser os músculos que vão acelerar o animal na fase final do contato. Então, eles vão propulsionar o animal à frente. Então, eles vão contrair em condições concêntricas. Então, eles vão contrair encurtando. Vão produzir força encurtando, melhor dizendo. Vão produzir força encurtando. Então, eles vão realizar trabalho positivo. Então, eles vão estar na curva da relação força-velocidade na parte da curva descendente. Então, eles vão ter uma menor capacidade de produção de força. Então, para isso, eles vão ter que ter uma maior área de secção transversa. Então, eles vão ter que ter um maior volume muscular. Certo? Então, protratores freiam excêntrica. Então, como estão na excêntrica, eles podem ter uma menor área de secção transversa. Porque eles estão sendo muito efetivos nessa produção de força. Já os retratores, eles aceleram. Então, eles contraem, encurtam. Trabalham positivo, eles têm uma menor capacidade de contração de força, de produção de força, então eles têm que ter um maior volume muscular para conseguir propulsionar o animal à frente. Tá? Então, essa é a relação entre músculos protratores e retratores. Trazendo para o humano, então, os músculos protratores, tá errado? Seria deltoide clavicular, telóide acromial e peitoral maior clavicular, porção clavicular do peitoral maior, tá? Os músculos flexores de ombro. Já os retratores, então, seriam principalmente extensores de ombro, então altíssimo do torso, o peitoral maior externo-costal, né, nos maiores ângulos, nos maiores ângulos de flexão de ombro, redondo maior, tríceps, cabeça longa. Então, eu vou ter músculos retratores com maior volume e músculos protratores com menor volume muscular.
Então, o que se viu nesse estudo? Que o soco, então, na comparação, aqui a gente trouxe só a comparação do soco de baixo para cima ou de cima para baixo. Qual era o soco que tinha maior capacidade de produção de força, né? Então, a pessoa estava em pé lá e ela tinha que dar um soco de cima para baixo e depois ela tinha que dar um soco de baixo para cima. Então, quando é que essa pessoa produzia mais força? Qual que era o soco mais forte? Então, qual que é o soco mais agressivo, né? Qual que é o movimento que a pessoa consegue realizar maior energia, né? Consegue impor a maior energia. Então, eles verificaram que na comparação do soco de cima para baixo, que utiliza os retratores concêntricos, e o soco de baixo para cima, que usa os protratores concêntricos, então tudo concêntrico. Então, aqui eu tenho retrator concêntrico, retrator grande volume de músculo concêntrico. Aqui, de baixo para cima, eu tenho protrator pequeno volume concêntrico. Então, o soco mais agressivo que eles verificaram em humanos era o soco de cima para baixo. Então, o soco de cima para baixo, ele foi a cerca de mais de 200%, produziu até mais de 200% mais força que o soco de baixo para cima. Então, se a gente for falar para uma pessoa, vai lá e dá o soco mais forte que tu consegue, provavelmente ela vai dar um soco de cima para baixo, porque é onde ela consegue produzir mais força. Porque ela está utilizando esses músculos de maior volume muscular, retratores, de uma maneira concêntrica. Já aqui, eu estou usando tenho músculos de menor volume muscular. Então, mas a gente não é quadrúpede, né? Lá está fazendo a relação da curva força-velocidade em animais quadrúpedes. Nós somos animais bípedes, então, e nossos antecessores já eram bípedes. Então, por que a gente manteve essa relação de maiores músculos retratores em comparação com músculos protratores? Então, as hipóteses que eles vão trazer é que provavelmente vai estar relacionado aos movimentos de escalada. Então, na escalada, a gente vai usar esses músculos retratores tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, na descida. Então, são grupos musculares que a gente vai utilizar mais que os protratores. E ainda nos movimentos de overhand, então, os movimentos de agressão, de arremesso. Então, que significa que os animais, em geral, eles, quando vão agredir, vão jogar alguma pedra, vão jogar algum objeto para agredir, eles fazem um movimento de cima para baixo. Então, são movimentos, padrões de movimento que a gente ainda tem incrustados no nosso sistema musculoesquelético, inclusive fazendo essa relação de volumes musculares em decorrência de seleção natural, biológica, evolutiva dos nossos antecessores. Então, a gente pode ver esses padrões de movimento, por exemplo, em gestos esportivos, como o beisebol, arremesso de dardo, saque do vôlei, enfim. Vocês devem saber de mais exemplos do que eu aí. Mas, então, esses movimentos de overhand, que são movimentos de grande produção de força, estão provavelmente relacionados a essa seleção evolutiva que o nosso sistema musculoesquelético, o nosso sistema postural passou ao longo desses milhões de anos de evolução. Então, certo. Fechando, então, a parte do desenvolvimento filogenético, com esses exemplos dessa relação da biologia evolutiva com movimentos corporais atuais, certo? Então, aqui a gente começa a segunda, última etapa da aula, do desenvolvimento sociocultural. Então, a gente viu anteriormente, desde o surgimento da vida na Terra até o surgimento da nossa espécie, do Homo sapiens sapiens, certo? Há 200 mil anos. A gente comentou da Revolução Cognitiva, 40 mil anos, e a gente fez esse intervalo, esse parênteses, para a gente comentar alguns exemplos de como que essa interpretação, esse olhar, essa visão da biologia evolutiva pode ser aplicada para tarefas contemporâneas de atividade física. Tá? De novo, aqui foi bem um panorama bem rapidinho, só para dar uma pincelada, só alguns exemplos, com certeza vocês devem ter outros, se quiserem abrir o microfone e comentar. Estou aceitando sugestões. Se tiverem outras dicas de estudos também que são dessa linha, porque acredito realmente que é uma forma de analisar o movimento que muitas vezes acaba passando batido na nossa formação, e acredito que a gente só tem a ganhar com ela, assim, se a gente se utilizar, se instrumentalizar e desenvolver esse tipo de raciocínio, esse tipo de olhar
para analisar o movimento humano. Não acredito que, de novo, né, a ideia não é acabar com a cinésio, não é falar que vai pensar em motor primário, motor secundário, isso não tem nada a ver. Não é acabar com a cinésio, não é acabar com a anatomia, não é acabar com a biomecânica, mas é acrescentar mais essa forma de analisar o movimento. Certo? Bom, então falamos de desenvolvimento filogenético, agora a gente passa para o desenvolvimento sociocultural. Então a ideia aqui é a gente pegar da revolução cognitiva, analisar algumas etapas mais relevantes para nós, até chegar até entender as condições essenciais que se formaram, as conjunturas essenciais que se formaram para o surgimento da ciência. E daí, na próxima aula, semana que vem, na última aula, a gente pega esse gancho e fala sobre ciência. Certo? Então, desenvolvimento sociocultural. Então, a gente começa com a revolução cognitiva. Então, aí, cerca de 70, 40 mil anos atrás, ela se desenvolveu. Então, de novo, ela foi a partir da revolução cognitiva que surgiu o padrão de comportamento do humano moderno. Então, a partir daí, ao desenvolvimento da arte, aos primeiros indícios de religião, o desenvolvimento de uma fala mais rebuscada, mais desenvolvida, uma linguagem mais desenvolvida, a capacidade de cooperação em grupo maior. Então, de construção de instrumentos mais complexos, como barco, arco e flecha, enfim. A partir da revolução cognitiva é que a gente vai encontrar seres humanos que se assemelham 100% conosco. Então, se a gente pegasse uma máquina do tempo e voltasse a 40 mil anos, a gente poderia viver tranquilamente naquela época, porque a gente ia conseguir se comunicar com aqueles seres, ia conseguir entender eles iam nos entender, claro, né? Ultrapassando as barreiras de linguagem, né? Mas, enfim, seria bem diferente do que se a gente pegasse e voltasse a 200 mil anos. Que a gente não ia conseguir ultrapassar essas barreiras cognitivas, elas iam ser impeditivas. Mas, então, a gente vai ter essa revolução cognitiva de 70, 40 mil anos. Então, uma dos indícios é essa escultura, esse Homem-Leão de Stadel, que mostra uma figura, uma representação de um corpo humano com uma cabeça de leão. Então, já a gente tem os primeiros indícios de arte. Então, já mostra essa capacidade desse pensamento abstrato complexo do humano. Então, esses primeiros indícios, já alguma coisa de religião também já se observa. E principalmente a capacidade de linguagem do humano. Então, essa capacidade de se comunicar de uma forma versátil. Então, apesar de outros animais também conseguirem vocalizar sons, então macacos conseguem vocalizar, pássaros conseguem vocalizar, até outros animais conseguem se comunicar de uma forma mais complexa, como golfinhos e outros animais. A nossa espécie ela tem uma capacidade de linguagem muito versátil, então a gente consegue combinar de diversas formas sons para formar uma quantidade infinita de frases para se exprimir, para se comunicar. E ainda a gente tem essa capacidade de comunicar não só coisas que existem realmente, né? Não só falar sobre a pedra que está ali na frente, falar sobre o rio que é logo depois da curva, falar sobre a macieira que tem lá atrás daquele vale, mas a gente consegue também falar sobre coisas que não existem. A gente consegue falar sobre deuses, a gente consegue falar sobre seres, sobre espíritos, a gente consegue falar sobre mitologias, a gente consegue falar sobre esses que o Harari vai colocar como os mitos, né? Como esses mitos que a gente cria e que são uma espécie de cola social que vai conseguir possibilitar uma maior coordenação entre diferentes seres. E ainda, então, dentro desse aspecto, isso vai ser um grande diferencial da nossa espécie. Então, apesar de terem outros seres sociais que conseguem cooperar com um grande número de indivíduos, como formigas,
como abelhas, que conseguem cooperar num grande número de seres, conseguem se organizar socialmente, a nossa espécie ela é versátil socialmente. Então, apesar de ter lá a abelha rainha e milhares de abelhas operárias, não há registro nunca de uma abelha operária que derrubou a rainha, instituiu uma democracia, instituiu um socialismo democrático, ou fizeram ali uma assembleia geral e coletiva. Então, são estruturas sociais com grande número de indivíduos, mas organizadamente rígidos, não versáteis. Então, ao passo que a nossa espécie ela tem essa capacidade muito versátil de assumir diferentes configurações sociais e políticas para se organizar. Então, foi um dos grandes avanços da nossa espécie que possibilitou o nosso sucesso evolutivo. E ainda a linguagem entra, que se chama de teoria da fofoca, o nome pode parecer um pouco engraçado, mas que é uma teoria que cada vez se tem mais evidências, o Harari vai trazer, de que a linguagem, a comunicação, essa capacidade versátil de se comunicar da espécie humana possibilitou que por meio da fofoca, por meio da comunicação acerca do comportamento dos indivíduos do clã, do grupo, da comunidade, se permitiu o fortalecimento dos laços de confiança. Então, eu consigo falar que o fulano ele é confiável, eu consigo dizer que o fulano matou o ciclano naquele dia, eu consigo falar que ela trouxe água para todo mundo da comunidade. Então, eu consigo, por meio da fofoca, né, por meio desse controle moral, ético da comunidade, por meio dessa comunicação, por meio dessa linguagem versátil, eu consigo fortalecer esses laços de confiança e de comunidade, então possibilitando que a gente se relacione com um número cada vez maior de seres. Então, aumentando aquele grupo que era de até 150 pessoas, a gente consegue aumentar o tamanho desse grupo por meio desse controle social da comunicação por meio da fofoca, que até hoje vai permanecer por meio do quarto poder da mídia, que claro, não é só fofoca, né, mas acaba sendo uma propagação, uma extensão dessa forma de controle social por meio da denúncia e apontamento de escândalos de corrupção, enfim, aí vai ao infinito, mas surge essa capacidade de comunicação de linguagem versátil e que vai possibilitar essa organização social mais complexa e em maior número de pessoas. Então, revolução cognitiva. Já a revolução agrícola, então, ali cerca de 10 mil anos atrás, a gente vai ter o ser humano, então, ele mudando abruptamente o seu estilo de vida. Então, a gente vai passar daquele estilo de vida nômade, caçador-coletor, a gente vai começar a plantar e criar. Então, a gente vai começar a plantar plantas e criar animais. E vai se sedentarizar. Então, a gente vai estabelecer residência fixa num local. Então, algumas consequências dessa revolução agrícola, os autores vão trazer principalmente alterações na alimentação. Então, às vezes se tem que a revolução agrícola ela foi um evento super positivo para a humanidade, que trouxe só consequências muito agradáveis e de prosperidade para a humanidade, mas que se vê cada vez mais que ela entra dentro desse contexto da incompatibilidade biológico-cultural. Então, a partir desse momento que a gente deixou de ter esse estilo de vida caçador-coletor, nômade, e se sedentarizou e começou a plantar, houve uma alteração na alimentação. Então, se tem indícios fósseis de surgimento de maiores níveis de desnutrição nos ossos dos esqueletos dos camponeses em comparação com seus antecessores, caçadores-coletores. Então, se antes era uma alimentação extremamente variada, com diversos alimentos de sementes, ervas, cogumelos, frutas, peixes, outros tipos de carne. A partir da Revolução Agrícola, essa diversidade de alimentos ela reduz, então
diminui a variedade de alimentos e vai levar a uma desnutrição de alguns nutrientes. Por outro lado, houve uma maior disponibilidade de alimentos por metro quadrado, então que possibilitou um aumento da população, um crescimento populacional. No entanto, se verifica que os camponeses, os agrícolas, eles trabalhavam mais horas por dia do que os caçadores-coletores. Então, eles tinham que permanecer trabalhando por mais horas para arar a terra, para aguar a terra, criar valetas, construir cercas, cuidar do rebanho, em oposição aos caçadores-coletores que trabalhavam menos horas por dia. E ainda, trazendo para a nossa área, os padrões de movimento se alteraram. Então, se antes os caçadores-coletores realizavam padrões de movimento completamente variados e relacionados à caça e coleta, os padrões de movimento de um camponês agrícola, já vão surgir esses movimentos repetitivos de arar a terra, de retirar pedras, de plantar, de colher. Então, vão ter os indícios de pior saúde óssea, de coluna e de membro inferior de camponeses agrícolas em comparação com os antecessores caçadores-coletores. Então, a gente vai ver que essa revolução agrícola, ela trouxe a capacidade de maior disponibilidade de alimentos e de aumento da população, mas, por outro lado, ela trouxe muitas consequências negativas. Então, ao passo que a espécie como um todo, ela se prosperou, teve uma prosperidade em decorrência no aumento da população por aumento da disponibilidade de alimentos, individualmente, houve uma piora da qualidade de vida da espécie. Então, o Harari ele vai colocar que normalmente se fala que o humano domesticou as plantas, né? Que com a Revolução Agrícola se domesticou plantas e animais. Mas ele coloca que, na verdade, foi o oposto, que as plantas domesticaram o humano. Então, pensando domesticar do radical de domos de casa, então foram as plantas que colocaram os humanos dentro de casa. Então, muitas vezes a gente encara essa relação como a gente... que é uma espécie de controle sobre a natureza, mas que não trouxe só consequências positivas para a nossa espécie. Então, aí foi a partir da Revolução Agrícola, a gente tem uma alteração muito grande no estilo de vida da nossa espécie. E ainda, aqui a gente tem o surgimento da religião também. Então, muitas vezes se coloca, e o Mlodinov e o Harari vão colocar que muitas vezes a percepção geral era que primeiro tinha surgido a agricultura, as pessoas começaram a plantar e criar animais, e então começaram a se concentrar em torno dessas regiões de plantação, e a partir daí começou a haver uma agregação populacional cada vez maior, já foram formando vilas, pequenas vilas, comunidades, e as cidades foram surgindo, e com o surgimento das cidades, surgiram os templos de adoração religiosa. Então, tudo seguiu após houve um movimento econômico, produtivo primeiro, de produção de alimentos, e depois surge as cidades e surge a religião, os centros religiosos, né? Mas eles vão trazer esse achado arqueológico lá na Turquia, em Göbekli Tepe, que é um templo que se acredita que é um templo de adoração religiosa, de esculturas de pedras de até 16 toneladas, pesando até 16 toneladas, que foram construídos por caçadores-coletores. Antes, inclusive, da domesticação dos animais, antes da invenção da roda e antes da utilização de metais. E ainda, esse templo está afastado de qualquer região de alguma comunidade, de uma vila, de algum rio, de alguma região produtora que tivesse recursos naturais. Então, o que se acredita é que esses caçadores-coletores, eles iam até aí, eles construíram esse templo religioso, faziam essa peregrinação, e a partir daí, a partir dessa cola social, dessa religião, eles começaram a desenvolver as comunidades, começaram a assentar, e a partir daí começaram a desenvolver produções agrícolas e de animais. Então, inverte a lógica, né? Então, se antigamente se acreditava que vem primeiro a parte econômica, a produção de comida, depois cidades, depois a religião, esses achados arqueológicos, eles invertem a lógica, eles indicam
que primeiro houve um movimento religioso, houve um movimento espiritual, que a partir daí houve uma aglomeração, né, palavra pandemia, houve uma junção dessas pessoas em torno dessas regiões e a partir daí se formando pequenas comunidades, pequenas vilas e as cidades vêm posteriormente. Então, invertendo essa lógica. Então, independente, as cidades, elas surgem, as cidades maiores, elas surgem ali cerca de 4.000 a.C., principalmente ali na região de Oriente Médio, Turquia, Mesopotâmia. Então, a gente vai ter o surgimento da escrita lá na Suméria. Então, apesar da fala ser algo geneticamente determinado, então, não se encontra algum registro de que a fala surgiu em algum ponto do mundo e se espalhou para o resto do mundo. Então, a fala, ela é algo da nossa espécie. Naturalmente, a gente tem inscrito no nosso gene a capacidade de fala. Então, a língua falada, ela surgiu independente no mundo inteiro, mas a escrita não. A escrita ela surgiu em alguns pontos específicos, primeiramente na Suméria, se acredita que na China, no Egito, ali na América do Norte, nos astecas, ela tenha surgido de uma maneira independente. Mas foi em poucas regiões, em poucos locais. Mas ela, primeiramente, a escrita era uma escrita para registro burocrático administrativo. Então, o Modilar vai dizer que era quase como uma planilha do Excel, assim, ela tinha um conteúdo literário com uma planilha do Excel. Era só para controlar quantidade de sacas de trigo, controlar a quantidade de animais, a lista com nome de escravos. Era uma escrita totalmente burocrática e administrativa. E com o tempo isso foi se desenvolvendo e foi se aperfeiçoando, e com os fenícios, e aí era uma escrita cuneiforme pictográfica, e com os fenícios surge a escrita alfabética, depois essa escrita vai para a Grécia, e a partir da Grécia ela é espalhada para a Europa inteira. Então a escrita ela surge primeiro como um mecanismo de administração do governo para cobrar impostos, para controlar as transações comerciais da cidade. Nesse período também surge a matemática, muito elementar também, uma aritmética muito elementar, que também tinha essa finalidade totalmente comercial, para controle de quantidade de produtos, controle de venda, de compra, controle para cobrança de impostos. Surge também a geometria para cálculo do tamanho das áreas agrícolas, para delimitar os espaços das propriedades agrícolas. Então, a gente tem aí o surgimento das cidades. Então, começa a ter as comunidades de maior volume, então, com uma rede mais intricada social, de organização social. Tem o surgimento da escrita, tem o surgimento da matemática aí, claro, tudo ainda de maneira rudimentar e voltada principalmente para essas tarefas burocráticas administrativas do governo. Então, a gente tem ainda o aparecimento da religião, né? Então, a religião vai ser essa primeira forma do homem se relacionar com a natureza e tentar entender a natureza. Então, tentar explicar os fenômenos da natureza, explicar as causas, explicar os movimentos da natureza. Então, vai ser de uma forma religiosa, espiritual, que a gente vai se relacionar primeiramente com a natureza. Então, muito antes de ter um conhecimento científico, é esse conhecimento religioso. Então, a partir da religião, que o ser humano vai começar a observar o mundo ao seu redor, a relacionar o mundo ao seu redor e tentar explicar, entender ele. Então, primeiramente, vão ser religiões animistas, então, que vão dar ânima a todos os seres, né, que vão dar espírito a todos os seres. Então, as pedras sagradas, as montanhas sagradas, as árvores sagradas, os animais também têm espíritos. Então, é uma relação democrática, digamos assim, é uma relação paralela do ser humano com os seres ao seu redor. Então, esses animais eles têm esse espírito dentro de si, e isso vai explicar as relações do humano com a natureza, a partir dessa perspectiva animística. E, então, surge o politeísmo, então vai ter o surgimento dessa crença em deuses, em mais de um deus,
cada deus vai ser responsável por diferentes aspectos da natureza. E ainda, no politeísmo da Grécia, então, da Grécia Antiga, ainda vai ter Moira, que vai ser o destino. Então, todos esses deuses, eles controlam a natureza e ainda tem um destino que controla todos esses deuses. Então, tem uma lei natural por trás ainda. Então, todos esses deuses, eles também são sujeitos a alguma força natural universal, que explica o movimento dos fenômenos naturais. Então, tudo sempre sobre um prisma da religião, um prisma religioso. Então, nesse momento, a gente vai ter o surgimento dos conceitos de lei, que ainda são intercambiáveis, as leis humanas e as leis da natureza. Então, hoje, né, a gente percebe as leis humanas como definições daquilo que se deve fazer. Então, leis humanas são aquilo que se deve fazer e que, se não for cumprido, há consequências, né, há castigos a serem aplicados. E as leis da natureza, para nós, hoje em dia, são explicações de como a natureza se comporta, sem penalidades caso ela não se comporte dessa maneira. Então, são só análises, explicações de como a natureza se comporta. Mas, antigamente, dentro dessas crenças animísticas e politeísticas, essas duas questões se confundiam e se acreditava também que os fenômenos naturais também estavam sendo submetidos a leis, assim como os humanos, caso não se comportassem como aquilo que estava sendo determinado pelos deuses, os agentes naturais sofreriam consequências. Então, esse conceito de lei, ele surge aí nesse momento também, dentro dessa perspectiva religiosa, e ainda se confundindo as leis humanas com as leis da natureza. Então, para finalizar, então, esse campo de fertilização do surgimento da ciência, a gente tem essa capacidade de pensamento abstrato oriunda da Revolução Cognitiva, que vai dar o surgimento da religião. Então, vai ser essa primeira forma de relacionamento do ser humano com a natureza. A gente vai explicar de uma maneira espiritual, religiosa, os fenômenos naturais, lá num primeiro momento. Então, a partir da Revolução Agrícola, da formação de cidades, do sedentarismo, da formação de comunidades maiores, a gente vai ter a formação dessas organizações sociais, dessa maior interação, e a partir dessa fala flexível e dessa comunicação complexa, a gente vai ter essa capacidade de transmissão de informações entre as pessoas, o que vai estimular a passagem de conhecimento e por fim, o surgimento da ciência. E ainda a partir da invenção desses instrumentos de escrita e matemática, a gente vai vai finalizar esse arcabouço necessário para o surgimento da ciência. Então, aqui encerra a aula de hoje, então, trazendo esse panorama geral daquilo que aconteceu, que foi necessário para fazer essa conjuntura para o surgimento da ciência. Então, na próxima aula, a gente pega a partir daqui, a partir do surgimento da ciência, e discute alguns conceitos relativos a algumas escolas de conhecimento que vão se relacionar com a discussão do conhecimento em ciência no movimento humano. Certo, pessoal? Então, encerrada a aula de hoje, agradeço a presença de todos. Eu vi que entrou algumas pessoas, só mandem um nome ali no chat, quem tá, só para eu pegar depois a chamada certinho. Tem um pessoal que entrou depois. André? Oi? Tu poderia explicar um pouquinho? Tu falou que tens um artigo de leitura e um texto para produzir, né? Tu podia explicar um pouquinho melhor isso e disponibilizar o artigo? Então, o artigo, não, eu não tinha pensado um artigo, assim, eu posso mandar os que eu estou usando aqui para vocês, Mauro, mas não tinha nenhum texto para orientar, assim, a escrita, né? Mas se você quiser, eu posso ir mandando o que eu estou Eu usando achei que tinha aqui. um artigo de leitura obrigatório, perdão. Não Entendi tem. errado. Não, se quiser eu posso mandar esse que eu estou usando aqui, né? Mando o PDF para vocês depois. Mas a ideia ali da escrita não tem nada orientado, assim, né? É mais aquilo que É vocês uma forem. escrita livre, então. Escrita livre, assim.
Claro, se quiserem os textos que eu estou usando aqui para facilitar, né, para pegar alguns conceitos, eu posso mandar, tranquilo. Não, tranquilo. Obrigado. Tá? Valeu, valeu. Vou parar de gravar aqui, hein?